Olá, espaçonauta! Você acredita que OVNIs são seres de outro planeta? Vamos debater um pouco este assunto. Chame do nome que você quiser. UAPs, UFOs, OVNIs. A coisa tá em moda, né? Depois que o Congresso americano resolveu investigar o que são de fato aí os OVNIs, os UFOs e tal, a coisa ficou bem na modinha, né? E aí aquela galera aí que ama ufologia e tal, aí explodiu mesmo, que agora você não pode ver uma luz no céu, que tudo é OVNI, mais do que já era. Bom, mas enfim, surgiu aí o documentário de um diretor americano, que foi inclusive indicado a vários prêmios e que ele fez aí alguns documentários já sobre outros casos tidos como famosos da questão OVNI, da questão de UFOs aí, e ele produziu sobre o caso Varginha um documentário. O documentário se chama O Momento do Contato. Ele foi feito com o auxílio aí do ufólogo brasileiro Marco Leal. E ele inclusive, pessoal, ele está disponível na Amazon Prime. Ele ainda não está disponível para a plataforma brasileira, só para a plataforma americana. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para esse documentário e você pode alugar por um preço bem baratinho. E vale a pena ver, tá? Porque ele é muito bacana, muito bem produzido, muito interessante, né? Então, antes de eu entrar aí no esquema aí dos tais R$1 milhão, eu queria falar isso para vocês, que o documentário é excelente, eu recomendo que vocês assistam, tá? Ah, tá, mas e aí, Ned? Então quer dizer que agora você tá acreditando aí nos ETs? Não, vocês sabem que eu não acredito. E vou comentar isso depois, porque agora é o momento de falar sobre o tal do R$1 milhão. Bom, para vocês entenderem, existe um canal aqui no YouTube, o Paranormal Experience, que é um canal que trata aí de assuntos como ufologia, fenômenos sobrenaturais, paranormais e tais, enfim. E aí o Alexandre acho que é assim que fala, que é do canal, ele assistiu um vídeo que teria a suposta criatura citada, mencionada aí, no caso Varginha, ou seria, ele viu um vídeo do ET de Varginha. O que acontece? O diretor lá do documentário, né, Momento do Contato, o Jamie Foxx, então, fez uma ligação ao vivo aí pro pessoal do Paranormal Experience em um podcast deles que tratava exatamente do caso Varginha e ofereceu uma grana pro suposto sujeito aí que tem essa fita. E eu vou reproduzir aqui somente um trechinho do vídeo do Jamie Foxx falando a respeito da oferta com o Marcos Leal traduzindo. Se você quiser ver depois, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para ver aí o podcast completo, tá? Para você curte aí, então eu vou deixar para você ver. Aí, galera do Paranormal, não derruba aqui meu vídeo não, hein? Por favor, eu tô aqui divulgando para vocês também. One, you come forward anonymously. You get $100,000. Oh my God! Ele falou, né, vai dar algumas opções, né, para as pessoas, sugestões. Se a pessoa estiver ouvindo, né, ela pode vir anonimamente para conversar com a gente. E ele tá diz que não vai expor essa pessoa de jeito nenhum e estaria oferecendo aí $100 mil pelo valor dessa fita e a pessoa. The person who has the video, if they come forward, they present the videotape and they talk about evidence. Okay, not anonymous. All right. Not anonymous. All right. Ele falou $200,000. Ele falou, se a pessoa tiver coragem e vier se expor com esse vídeo, falar um pouco, né, sobre como que conseguiu o vídeo, algo do tipo assim, ele estaria oferecendo daí $200 mil, se a pessoa se identificar. É isso, galera, R$500 mil. Se você é o cara que tem esse vídeo e quiser apenas vendê-lo aí pro James Fox, ou se você for um cara mais aí corajoso, R$1 milhão, se você tiver o vídeo e juntamente com ele topar dar um depoimento aí pro Jamie Foxx, falando aí
como você obteve o vídeo, alguma coisa do dia da gravação, enfim. Você ia gostar? Tá, e aí você que tá aí, espaçonauta, que tá acostumado com os temas que a gente traz aqui, pode estar se perguntando aí, por que eu decidi, por que eu tô falando isso aqui, por que eu quis fazer esse vídeo aqui? Bom, em primeiro lugar, pelo fato de o documentário ser muito bem feito, muito bem produzido, embora eu tenha algumas discordâncias de ideologia, mas é muito bem feito e eu acredito que vale a pena assistir. Em segundo lugar, um puxão de orelha aí nos documentaristas, cineastas brasileiros, etc e tal. Galera, por que vocês não fizeram? Teve que vir um cara de fora para vir cá estudar e fazer isso, né? Tudo bem que tem o dedo do Marco Leal aí que contribuiu e etc e tal, mas cadê a galera do cinema daqui do Brasil? E depois fica reclamando e chorando aí, né? Não tem sentido, nós não fazendo. Tá aí, ó, o cara veio cá, fez o documentário dele, tá bombando, tá ganhando grana, né? Tá certo. Não quiser, ele veio e fez. Você vai defender o cara por quê, pô? Terceiro lugar, eu queria dar a minha opinião sobre o caso Varginha, minha opinião pessoal. Eu estive na cidade de Varginha, pessoalmente, em setembro de 2013. Muitos anos, inclusive, depois do suposto fato ocorrido. Eu visitei um grande amigo que, infelizmente, já é falecido, e a quem presto aqui nesse vídeo também uma homenagem, é o Geraldo Ribeiro, da GR Filmagens em Varginha, que é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha trajetória de vida. Agora eu vou falar para vocês como é que foi essa ida em Varginha. Primeiro lugar, a gente tem essa curiosidade para saber o que o povo pensa. Eu sempre tive o meu pensamento de cético, não acredito que seres de outros planetas nos visitam, mas eu queria saber como é que é a questão da cidade. A cidade é muito interessante porque eles usaram de forma turística tudo isso aí. Então, por exemplo, você tem na praça lá um grande disco voador, você tem o ET de Varginha na praça, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Fizeram memorial do ET com fotos, com um monte de coisa dos fatos da época. Então, até os pontos de ônibus de Varginha, eles criaram tipo estilizado discos voadores, aqueles abrigos onde as pessoas esperam ônibus. Então a cidade de Varginha, ela soube explorar muito bem essa questão aí a seu favor, turisticamente falando. Agora a população de Varginha, no geral, desde esse meu amigo até várias pessoas com quem eu conversei, não acreditam no fato, acham que não ocorreu. Pouquíssimas pessoas aí, contadas a dedo mesmo, acreditavam que aconteceu de fato o caso do ET de Varginha, do ET que teve alguma coisa em si e tal e coisa, né? Então nem a cidade inteira tem tinha toda essa crença. Tá. O que você acha do caso Varginha então, Nerd? Então vamos lá, minha opinião pessoal agora sobre essa questão. É um caso, até pelo documentário aí, pelas pessoas que foram envolvidas, pela pessoa que chegou primeiro no dito suposto local onde teria caído uma nave espacial e tal, é um caso muito interessante e aconteceu alguma coisa em Varginha. Isso eu afirmo para você. Aconteceu. Era um ET? Acho que não. Na verdade, o que eu acredito é o seguinte, isso aí era uma experiência, um teste militar, inclusive junto com alguém aí do comando americano, sei lá de onde, dos Estados Unidos, foi feito um teste, porque aqui a gente sabe que é quintalzão da galera e o que é perigoso eles preferem fazer aqui do que fazer lá, que eles não são bobos e nós somos trouxas, né? É uma palhaçada isso aí. Então, o que eu acredito? Vieram fazer uma experiência que deu errado, um tipo de veículo com algum tipo de propulsor, com um tipo de teste de combustível aí, era algo super secreto. Deu errado, o trem deu pau, ele foi avistado, pra vocês terem ideia, cruzando a estrada que vem de Três Corações para Varginha, que foi o local que a primeira pessoa que chegou e viu supostamente os destroços da nave teria visto. Então, quer dizer, tudo indica que ele saiu da base do Exército Militar, que é a ESA, que está lá em Três Corações, né? E era um voo que estava vindo para Varginha, um teste que estava vindo para Varginha de alguma forma lá, e deu errado e caiu. Então o cara, quando ele chegou, ele narra uma liga metálica estranha, parecendo alumínio, mas muito com tendência
de memória que a gente fala, né? Porque quando amassava ela voltava, etc. E um cheiro fortíssimo de amônia. Todas as pessoas relatam esse cheiro de amônia muito forte. Combustível, experiência genética, o ser pode ter sido plantado lá, um boneco, qualquer coisa para quem visse, para julgar a questão, para tirar, porque, vamos dizer assim, a merda no ventilador foi tão grande que eles tiveram que criar a historinha, talvez, do ET aí para fazer, e plantaram lá alguma coisa para que alguém da civil tivesse visto. Você não é obrigado a concordar comigo não, tá? Não precisa concordar comigo não, eu tô dando a minha opinião a respeito dos fatos. Você é a favor da fraude? Você é a favor da fraude, ô Tarcísio? Então, inclusive você pode comentar aí se você não concordar, que eu vou sustentar a conversa aqui, nós vamos debater. Mas pode ter sido plantado para que alguns civis vissem e disfarçar essa questão do experimento militar, que seria algo, talvez potencialmente até mais danoso ou, inclusive, extremamente secreto, não podia ser vazado. Esta é a minha opinião. Parte da coisa foi plantada. Ah, mas o militar que capturou o ET morreu, o Marco Xerez. Tá, o militar que teve contato com alguma coisa morreu, que pode ser um combustível extremamente tóxico, ou sei lá o quê, que pode ter caído por lá e, bom, enfim. Então, essa é a minha opinião. Aliás, eu já vou emitir aqui a minha opinião, que há muito tempo eu tô prometendo esse vídeo pra galera que curte o canal, é sobre o que eu acho de ouro. Cara, olha só, um meteoro passando na atmosfera. Como vão aquele momento ali dos grandes bólidos passar na atmosfera? 6 segundos? 5 segundos, talvez? Por que a gente tem milhares de câmeras aí, mundo afora, que retratam meteoros? A gente já viu fotos fantásticas do cara pegar um bólido enorme sobre a cidade, sobre Stonehenge, das mais variadas formas, e não se pega uma foto de um OVNI, de um UFO, de um AT, chama do que você quiser. Mas não pega, cadê? Tá estranho, senhor, tá estranho. E por que também que esses ditos avistamentos que estão sendo colocados aí ultimamente são perto de áreas de manobra militar? Galera, vai me desculpar. Para mim, isso são tecnologias daqui da Terra mesmo, que o povo não conhece, não sabe explicar. São armas secretas, desenvolvidas secretamente para espionagem, ou até de assassinato em massa. É isso, porque nós somos a pior raça do universo, o ser humano. Tá? Então é isso. Eu acredito que seja isso. Tá? Concorda comigo? Manda aí nos comentários, fala aí que concorda. Discorda? Manda aí e vamos trocar ideias sobre esse assunto, porque esse assunto não termina junto com esse vídeo, tá bom? Se você é espaçonauta de carteirinha, curte o que a gente faz aqui, curte o nosso trabalho, que tal se tornar membro do canal? Clicando no botão Seja Membro, você vai analisar todas as propostas aqui para ser membro do canal. A partir de R$ 4,99, você vai ajudar o nosso canal a se manter e também pode obter vários benefícios muito bacanas aí. Então, conto com você, um grande abraço, espaçonauta.